de estudo. Então é um ato aí tem um simbolismo, né? Muita alegria, né? A gente conseguiu aí formar esse novo grupo com um propósito muito dignificante, né? Que é continuar o trabalho aí de assistência de uma forma mais ampla aí, com intercâmbio com outras casas, né? Continuando a trazer pontos de vista aí de palestrantes que a gente decidiu que vai trazer. Então, que bom que todos aqui presentes estão cientes aí dessa nova missão, desse novo objetivo. E eu tenho certeza aí que o nosso grupo vai produzir aquilo que a gente tem traçado aí como objetivo principal. Então, é com muita alegria que a gente dá início, então, aos estudos desse novo grupo, um grupo Grupo Aprendizes do Caminho, né? E Grupo Espírito Aprendizes do Caminho. E aí a gente dá início, então, fazendo a nossa oração para a abertura dos trabalhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, o Mestre Jesus, que nos orienta, nosso irmão maior e mestre, a Francisco de Assis, nossa amada Mãe, Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade superior, a falange do bem que nos auxilia, os nossos mentores, por estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez com o propósito de sermos ferramentas de paz, de luz, de amor. Que nosso encontro seja frutífero e que desse primeiro encontro, então, possamos trilhar cada vez melhor os nossos caminhos em direção à missão que nós almejamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso, Pátria espiritual. Graças a Deus, assim seja. Obrigada, Zé Luiz, por fazer a apresentação, né? Hoje a gente está iniciando e vou até chamar aqui. Carlos Eduardo vai fazer vai trazer o tema hoje, Carlos Eduardo? Nossa segunda-feira vai ser de estudo, né? A gente vai estar seguindo como base o livro Segurança Mediúnica. Toda semana a gente vai trazer um tema diferente, né? Que aborda toda essa questão de mediunidade, né? São muitos temas interessantes. Quem quiser acompanhar, a gente vai fazer a sequência dos capítulos. Hoje a gente inicia pelo capítulo número 1, Segurança Mediúnica. E eu vou convidar Carlos Eduardo para poder iniciar, né, Carlos? Obrigado, viu, Zé Luiz, por ter aberto aí. Eu fiquei nervosa. Olha, nosso primeiro dia eu fiquei nervosa, como se fosse a primeira vez, mas foi o que aconteceu. E sejam todos bem-vindos, né? Muita paz e luz a todos. Então, meus irmãos, como a irmã estava comentando, né? A gente vai dar continuidade, a gente vai iniciar um estudo, né? Com o livro Segurança Mediúnica. Então, é um livro que ele é um livro complementar do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, traz alguns exemplos, algumas situações, né? Do que a gente vivencia no nosso dia a dia
tanto como frequentador de centro, de terreiro, de templo, como trabalhador também, né? Seja fazendo um tratamento, estudando ou trabalhando também. Então, ele traz situações muito amplas, e que cada capítulo é uma situação diferente, é um tema diferente, então só vai ajudar a gente nos nossos estudos. E aí a gente vai tentar trazer os capítulos, falando sobre ele, lendo os capítulos, mas associando com o próprio Evangelho, com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que é a base, dentre outros livros também. E também as nossas experiências também, né? As nossas vivências, o que a gente observa, o que a gente vê, escuta, sente, as dúvidas também, porque tudo começa com uma dúvida, um questionamento, uma dúvida, né? Então, tudo isso vai ser fonte do nosso estudo, certo? A intenção é que não seja um estudo tão corrido, mas sim que dê para a gente entender e compreendendo, né? A gente sabe que todo tempo ele vem a ser bom para a gente, então a gente vai tentando usar bem o tempo e os temas também, né? Então é importante que quem puder ajudar com alguma dúvida, com algum comentário, né? Fique à vontade, porque só vai ajudar, né? Até porque é um grupo de estudo, então a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, esse livro, né, pelo espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, né? Um médium que foi da época do nosso irmão Chico Xavier, Valdo Vieira, então conviveu com eles, né? Tem muita experiência, então tem esse livro Segurança Mediúnica, né? Para que a gente possa compreender essa questão que a gente tem da mediunidade, mesmo que não queira usá-la em um centro, mas que saiba conviver com ela, né? Saiba conviver consigo mesmo, já que todos nós somos médios, né? A gente passa a entender, a gente passa a entendê-la, conviver com ela, a gente passa a viver bem no nosso dia a dia, porque onde quer que a gente vá, nós somos médios. As energias que a gente sente, os arrepios, o que a gente vê e escuta, não só dentro de um centro, mas em casa, no carro, no ônibus, né, no trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja, nós somos médios, né? E isso nós somos prova disso. Nós temos prova disso em casa, com os filhos, com os sobrinhos, os irmãos, né? Então, a gente passa a compreender o que é a mediunidade, né? Que nós já viemos médiuns, porque somos espíritos, temos o contato com outros espíritos, mas estamos na carne, então tem que ter essa questão da mediunidade para ter essa comunicação entre os dois planos, né? Não só de encarnado para encarnado, mas de encarnado para desencarnado, né? E sem falar que quando nós desencarnarmos, a gente vai continuar sendo médium. Espíritos incorporam outros espíritos no plano espiritual. Espíritos, né, usam outros espíritos para influenciar alguém, como a gente vê o caso, né, dos nossos irmãos ovoides, animalizados, e espíritos sendo obsediados por outros espíritos, usando para influenciar os outros, sejam encarnados ou desencarnados também. Então, tudo envolve a questão da mediunidade, desde uma música que está sendo escrita, composta, né? Tem um irmão ali ajudando, influenciando também, né? Não é só também o lado da gente, mesmo que o irmão não diga o nome, mas uma poesia pode ter também esse lado mediúnico também. Então, a gente vê, os médicos não estão sós também, tem espíritos auxiliando os médicos, os enfermeiros, né? Como o Cristo falou, assim na terra como no céu. Então, o que tem aqui, tem lá também. O que a gente vive, vê aqui, a gente encontra lá também. Então, é preciso a gente entender, mesmo que não queira usar, mas entender para viver bem, se entender, se aceitar. E quando chegar no outro lado, no plano espiritual, a gente vê que nós continuamos sendo instrumentos, porque nós somos espíritos, né? Querem dar um comentário? A gente já pode iniciar. Fique à vontade.
Só para reforçar o início bom que Carlos passou aí, realmente a segurança mediúnica é transformada em atitudes, em deslocamentos, em sensações, porque nós sabemos que nós viemos com esse intuito de nos observarmos e adquirirmos essa personalidade de mediúnica, porque às vezes muitos falam que tem uma personalidade e não existe de uma mediunidade. Alguns que criticam por assim dizer, por motivo de opção de religião e tal, mas sabemos que tudo é mediunidade, tudo é contatos, né? Nós somos extraterrestres, né? Nós viemos de outros mundos, estamos presentes para absorver e para transformar e para mudar um pouco a história de cada um de nós, né? Para isso, nós temos que ter o nosso autoconhecimento. E é muito bom esse início. E vamos começar aí, né, Carlos? Vamos dar início aí. Isso mesmo, Gilson, né? Inclusive, o próprio livro dos médiuns, ele traz um capítulo só falando sobre essa questão da influência moral nossa, influência moral do médium, né? Que interfere as comunicações, interfere nos estudos, né? A conduta, como o irmão falou agora, a conduta da gente, os nossos comportamentos interferem, inclusive, nas comunicações, dos trabalhos, se eu vou ser um bom instrumento ou não, que tipo de espíritos eu vou receber, né? Claro que o médium, quando ele está em um centro, ele está lá para receber os espíritos, sejam eles bens ou maus, né? Sejam eles doentes ou não. Ele está lá para servir, para que os irmãos tenham choque anímico, mas que ele entenda, o médium entenda as energias, né? As energias, ele entenda o instrumento que ele é, né? Então, um instrumento como fosse uma banda, a banda só vai ter uma boa música se os instrumentos estiverem bem. Do mesmo jeito são os trabalhos ou os tratamentos, né? O tratamento só vai ter um bom efeito se eu for um bom instrumento para o meu tratamento, né? O trabalho só vai ter um bom efeito se eu for um bom instrumento para o trabalho, né? Tanto do lado físico, que é o lado dos médios, quanto do lado espiritual, que é o lado dos espíritos, que também devem continuar o estudo, tem os estudos para poder trabalhar também. Então, o primeiro capítulo do livro, Segurança Mediúnica, né, ele começa assim. Ele traz um texto já falando assim: a mediunidade é um dom, um atributo do espírito, que nasceu juntamente com a mônada nos primeiros primórdios de sua delicada existência. Então, nós já reencarnamos médiuns. A gente já nasce médiuns, né? Só que no decorrer de nossa existência, a gente vai vendo qual tipo de faculdade eu tenho ou qual tipo da faculdade eu vou usar, quer dizer, que eu vou ser usado para os trabalhos, né? Seja para ver os irmãos, incorporar, escrever, falar, seja qual for, né? Então, mas o fato, como ele fala aqui, a gente já nasce como médium, né? Uns pedem para vir com tal faculdade, outros nem pedem, porque não tem essa autorização, é isso e pronto, né? E outros solicitam, outros são preparados, mas de um modo mais amplo, nós somos preparados para vir com essa mediunidade. O livro que a gente leu foi, Raquel, o livro Os Mensageiros. Ele começa falando, o Espírito André começa falando do contato que ele teve, a colônia, com os espíritos que fracassaram, os médios e fracassaram. Hoje a gente sabe que existe um hospital espiritual chamado Hospital Esperança, que foi um hospital criado para abrigar os médios que fracassaram, de todas as religiões, não só espírita, né, mas de todas as religiões.
Então, é uma prova de que a gente já nasce com o preparo, já nasce com a mediunidade. E aí, continuando o texto. A mediunidade não depende das qualidades humanas para existir na sua função natural. No entanto, há leis que asseguram a sua posição no campo em que opera. O médium pode transmitir mensagens de alto teor educativo e científico em favor da humanidade, como também servir de canal para espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios. Então, o médium ele pode ser usado para o bem como para o mal, seja ele consciente ou inconsciente disso, seja ele lúcido ou não. Mas, com o tempo, a ficha vai caindo, e aí é onde entra a questão da moral do médium. Ele vai querer continuar sendo usado pelas entidades que não quer nada com nada, né? Ele vai querer continuar vendendo, trocando a sua mediunidade, o seu dom, o talento, como Cristo bem orientou a gente, né? Então, aí é onde entra a nossa moral, da gente escolher. Todos nós temos escolha, né? O livre-arbítrio, né? Se eu venho usando ela erradamente, porque eu não tinha conhecimento, mas quando eu tenho e eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado, aí vem a minha escolha. Eu vou querer continuar sendo usado assim ou não, né? Aí vem o lado do centro espírita orientar, né? Colocar em pauta esses temas, né? A questão da preparação dos médiuns, né? A gente fala o centro, mas pode ser todo tipo de centro espiritualista, né? Então, vem a questão da escolha, o preparo e também da gente não só esperar pelo centro, mas correr atrás também, como um grupo como esse. Da gente correr atrás, porque a gente sabe que, seja qual for o centro que a gente esteja conectado, a gente é instrumento. Então, do mesmo jeito... Fala, Gilson. Eu lembrei assim de uma tese chamada O Bom Médio e o Médio Bom, né? Porque o bom médio é aquele que caracteriza a sua expectativa de trabalho relacionada às cargas horárias do centro, fora de imediatismo, apenas aquele período em que ele tira aquele horário para o trabalho e segue as recomendações de uma casa que ele trabalha, depois ele segue a vida normalmente, entre aspas, dessa parte social que às vezes incondiz com a sua realidade de um médio bom, né? E aí eu entro na parte do médio bom, é aquele que não só trabalha fisicamente, particularmente com as entidades em sua casa, como também dá orientação extracentro, com participações, como a gente está fazendo aqui o Evangelho através da tecnologia, acompanhamentos morais das pessoas, da parte social, da sopa, da entrega de sopa, de mantimentos em certas situações de adversidade pública, né? Então, quer dizer, existe essa coisa do médio bom, como o Chico foi, né? E Chico sempre foi o médio bom, né? Que é não só dentro de uma casa espírita, como extrafísica, né? E também, é claro, o desdobramento, né? Que Chico também fazia as suas viagens. E o bom médio. Então, isso aí caracteriza, entra assim, bem diretamente, porque é o que você fala aí, sobre mediunidade, sobre responsabilidade, sobre a integridade, o médio mal, que também a gente sabe que você tem um dom e trabalha totalmente erroneamente, apenas para a parte do seu material e não ver esse lado social, como uma abertura de espaço para que você cresça na sua sintonia, não é isso? É isso mesmo. Enquanto você estava contando sobre Chico, a gente lembra, Gilson, o que a gente estudou sábado, não foi? Ela com o Erinaldo, a questão de Chico, ele não tinha essa questão do preconceito por nenhuma das religiões. Então, ele ia ajudar numa igreja, ia ver uma missa numa igreja, como ia para um terreiro, tomar o passe no terreiro, ajudar no terreiro também. Porque ele via o trabalho, a necessidade. Lógico que o compromisso dele foi o espiritismo, mas ele sabia que os espíritos não têm
religião, né? Os espíritos querem ver a coisa acontecer, a coisa séria, a coisa boa, o trabalho, o amparo, né? E aí onde vem a nossa mente, o nosso ponto de vista em saber ver essa questão de não só colocar, não só o meu centro é que é o correto. A prova é isso que Jesus falou, a sopa, comida, de não só achar que médium só é médium, só está sendo útil dentro de uma casa, né? Com as pessoas que falam a mesma língua que ele, que lê o mesmo livro que ele, que tem o mesmo comportamento que ele, e os nossos irmãos que estão em ruas, né? A gente se esquece que amanhã pode ser a gente, né? A gente se esquece que nós estamos assim hoje, nós estamos com um emprego, nós estamos com uma família, mas nós somos espíritos, a gente já teve várias vidas, várias situações. Então, o médium também pode ser útil fora do centro, como Jesus falou, entregando uma sopa. E ali boas e ruins também, né? E é para isso acontecer, para a gente ver que o mundo do médium não é só ali o centro, mas sim a vida como um todo. Ele faz parte de um todo. E aí, como o irmão falou, a questão da razão, o preparo que a gente deve ter para saber viver com tudo isso, né? Porque isso vai interferir nas comunicações também, nos trabalhos também, né? De um modo geral, a questão da nossa moral também, a questão da nossa percepção também. Zé Luiz, quer acrescentar mais alguma coisa, Zé Luiz, sobre o tema? Eu vejo que o capítulo, né, da segurança mediúnica é porque tem aquela questão, todos nós somos médiuns, né? Muitos não têm a noção do que é mediunidade, são médiuns que não têm a consciência desse intercâmbio, e tem aqueles que começam a ter a ciência da sua condição mediúnica, né? E aí parte para a questão do trabalho, do emprego dessa mediunidade como ferramenta, né? Então, a mensagem que ele começa aqui, né, justamente quando isso começa a acontecer, né, que justamente entra aí a questão da pessoa e o trabalho, né? E aí começa a exigir coisas que às vezes a gente não fazia, né, enquanto não utilizávamos nossa mediunidade conscientemente. Então, a importância da dedicação, né, que temos que ter quando vamos efetivamente ao trabalho, né? Porque aí já passamos para um outro nível, aí já se requer uma questão aí de reforma mais intensa, né, de busca, né, de melhoria, porque a gente não pode ser o que era antes de sabermos que éramos médios, né? Poucas vezes a gente, antes de conhecer o nosso trabalho, a gente bebia mais, fazia outras coisas mais, né? E aos poucos, quando a gente realmente começa a frequentar uma casa espírita ou qualquer outra instituição, né, que exige ali um trabalho sério, a gente tem que realmente mudar comportamentos, né, se adequar ao trabalho que a gente se propõe. Então, essas duas questões, nós sabemos, né, o Gilson passou por isso, acho que todo médium que é mais assim ostensivo passou por isso. Antes de conhecer o que era realmente mediunidade, às vezes vai parar dentro de uma casa, né, de um hospício, uma casa que é destinada àquelas pessoas ali, às vezes, que não têm essa consciência. E depois, tomando consciência, começam a se orientar no sentido do aperfeiçoamento, né? Então, para trabalhar, tem que ter essa segurança. Eu entendo que essa segurança mediúnica desse capítulo fala sobre isso, sobre a segurança do trabalho, né? O comportamento que nós devemos ter dentro da casa espírita, o que se deve fazer dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar, quando a gente está sendo ali uma ferramenta
efetivamente nos deixando empregar como uma ferramenta da espiritualidade. É isso. Isso mesmo. E é isso que o irmão estava comentando agora, né? Sobre quando a gente cai em si, quando a gente cai na consciência da ferramenta que nós somos, que como terminou aqui essa parte aqui do texto, que tanto nós podemos dar comunicação, ser usado pelos espíritos sérios como espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios, né? Então, a gente, do mesmo jeito que nós podemos ser usados para o bem, para o mal também, né? E aí ele fala que essa variação está na dependência de como o médium leva a vida, que foi como o irmão agora acabou de falar, né? Seus sentimentos e as condições espirituais que vibram no seu coração, né? Portanto, não basta somente boa vontade. É necessário ter a compreensão do objetivo do seu mandato e trilhar os caminhos que a ordem e a moralidade impõem, numa vida pautada nas diretrizes da luz espiritual. O candidato a médium deve suprimir de sua mente toda ordem de vaidade, todo tipo de impulso que o leva para o orgulho e a prepotência, sempre se esquecendo das ofensas recebidas. Esse deve ser o primeiro preparo, pois a agressão certamente virá ao seu encontro, para testá-lo no que já aprendeu sobre o verdadeiro amor. Podemos chamar os testemunhos de marcas do Cristo. Todo aquele que deseja ser seu discípulo encontrará espinhos nas suas pegadas. Não pode existir mediunidade iluminada, sem fé, que é uma semente divina que haverá de nascer no coração do instrumento, a verdade. Então, nenhum médium vai encontrar um caminho fácil, um caminho reto. Sempre ele vai encontrar as suas dificuldades, que é isso que faz o médium ser quem ele é, né? O modo como ele encara essa questão da disciplina, essa questão da seriedade, né? De ver que não vai ser fácil. E para uns, né? Claro que cada caso é um caso, mas para uns pode vir com relação aos membros da sua família, enquanto que ele quer ir para o centro, outros chamam para outros ambientes, para festas, e por aí vai. Cada um tem um ponto de dificuldade, né? Para uns é a questão dos médicos, como o irmão falou, né? Os mais ostensivos, né? Por mais que ele saiba que aquilo é espiritual, mas os pais não entendem, não compreendem, em alguns casos, né? Os médicos não compreendem. Então, é uma dificuldade até então. A questão de outras religiões também, né? Então, não vai ter um caminho fácil, né? Sempre ele vai ter um ponto onde ele deve se esforçar mais, e lá na frente ele vê que isso foi até bom para ele, porque se ele soube vivenciar tudo isso, passar por isso, ele vai ser um instrumento para ajudar outras pessoas que estão no mesmo caminho, né? Eu acho que Gilson, ele pode extrair tudo isso que viveu, que ele vivenciou, como um grande ensinamento. Eu acho que ele já deve estar pronto para ajudar um filho, uma filha, um sobrinho, que possa vivenciar tudo isso, né? A gente está usando o irmão Gilson como exemplo, porque está mais fácil aqui, né? Certo, Gilson? É interessante o que você falou agora. Eu estava falando aqui com Raquel em off aqui, a Raquel estava quase de desdobramento aí. Estou olhando, observou direito aí. É interessante que existe uma dificuldade imensa quando você tem uma responsabilidade. Vamos dizer assim, quando você está desempregado, aí você procura um emprego, aí você encontra esse emprego, aí você começa a ganhar um bom dinheiro, aí começa a sua ociosidade, aquela coisa de você se escorar no companheiro que trabalha com você, né? E você pediu aquele emprego, e hoje você está desdenhando daquilo que tem na sua mão naquele momento. Mesmo assim, é a mediunidade. Tem muitos médicos que jogam isso
a responsabilidade para outrem, dentro de uma casa espírita, ou mesmo numa comunhão de qualquer que seja a religião. Que você fica no estrelismo, no achismo de que você é aquela pessoa adequada e todo mundo se condiciona só para você, como sentido de tudo, né? Aí eu achei interessante que Carlos falou aí sobre não é fácil ser médium. Mediunidade sempre você tem reações de adversidades em família, trabalho, condição social. Muitas coisas acontecem com médios que se sentem felizes, que se acham que não era para acontecer com ele, que na verdade ele é a prova singular de tudo que está acontecendo. Sua vida, ele é o tópico de tudo, ele é a atração da realidade de sua vida. Ele se subjuga, mas ele tem como interesse de melhorar-se, mas sabe que ele é lapidado frequentemente, né? Isso aí acontece com todos, não só com quem é trabalhador médico. Nós somos médicos, nós passamos pelo crivo da denúncia. Então, temos isso na nossa vida, dia a dia, os constrangimentos, às vezes, a falta de respeito, às vezes, com a sua própria imagem, com a sua intelectualidade, coisas que você faz no dia a dia, que você se submete a exageros, aí você vê que os erros acometidos pode ser seu mesmo, pode ser também obsessivos, de espíritos que realmente circundam e dá coisas que você, assim, de interesse de você se transformar e você não se melhora, dá oportunidade a você, porque existem momentos de alegrias na vida, não digo felicidade interna, porque uma coisa que a felicidade é quando você tem uma consciência de que está fazendo certo. Quando você tem consciência, todas as provações para você passam despercebidas. Quando você acha que está sofrendo, então você não está fazendo correto. O correto é recuar diante de tudo e esperar, aguardar. Claro, nada cai do céu, mas você tem que ir à luta, mas com muita responsabilidade em cada ponto da sua vida, sem interesse primário, né? Sempre interesse secundário. O interesse é para o nosso próximo. É que dá ao próximo, receberás, né? Mas não é claro aquela coisa de algumas religiões que fazem com que você dê para que possa receber. Muitos eles entram de cara em doar, sabendo que vão receber, e você pedis e obtereis. Então você tem que ter muito cuidado com essa sintonia. É isso mesmo, Carlos? Raquel, fala alguma coisa aí, mulher, para ver se já volta desse princípio. Não, gente, eu não estava quase partindo, não. Mas eu confesso que estava numa energia assim, muito diferenciada. Eu ia até pedir para casa deixar eu ler para mudar aqui, entendeu? Quero continuar lendo sim. Carlos mandou uma mensagem aqui em off para gente. Quero continuar sim. Acho que vai ajudar. Então, a gente parou. É o intercâmbio, Carlos? Até... Isso mesmo, Raquel. Intercâmbio com os Pronto, ok. espíritos. O intercâmbio com os espíritos é muito desejado por todos os que chegam à doutrina espírita, sem conhecer o engenhoso processo porque devem passar os companheiros de aprendizado. Se a mediunidade é fato natural no ser humano, a razão adverte-nos de que o seu desenvolvimento não pode desobedecer à sequência da naturalidade. Toda violência nesse campo tem como resposta o desastre e o desequilíbrio psicossomático. O erro que se nota em muitas casas espíritas é a tendência de forçar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, numa chamada insistente de espíritos de todas as qualidades, para que possam se apossar das pessoas presentes às reuniões. Isso é uma coisa que a gente, por ser de casa espírita, né, a gente sabe, a gente vê, e é realmente algo que pode desestruturar bastante um grupo que queira executar um bom trabalho. Porque existe uma interferência aí um equívoco aí na questão quando é passado para
um irmão, por exemplo, que você tem mediunidade, eu quero trabalhar, chegou sabendo que tem mediunidade numa casa espírita, eu quero desenvolver. E não é bem assim, porque por mais que tenha boa vontade ali de querer chegar e desenvolver, não ainda percebeu, não ainda entrou no entendimento que precisa ter uma mudança de comportamento que começa pelo estudo, né? Que começa pelo interesse de entender os processos realmente da mediunidade para saber como funciona. Claro que acredito que seja um grande aliado o fator boa vontade. Porém, a gente sabe aquela velha frase, né, de boas intenções, né, Gilson? Tá cheio, desculpa a expressão, mas é porque a gente precisa realmente se atentar que tem muita coisa para a gente fazer, é uma responsabilidade, é um compromisso que se dá muito sério, porque ele fala aqui, ó, toda violência nesse campo tem como resposta um desastre e o desequilíbrio psicossomático, né? Oh, meu Deus, psicossomático. Eu engoli uma sílaba, psicossomático. Porque quando a gente quer trabalhar sem saber como, pode haver, sim, interferências que, desconhecendo a gente aí, né, a esfera que se encontra, as nossas intenções dos irmãos que estão por ali mediunicamente, porque logo no início, Carlos B falou que a mediunidade ela pode ser desenvolvida tanto para educar, para ensinar, para desenvolver algo bom para a sociedade, como por espíritos zombeteiros, né? Então, assim, é preciso a gente saber o que está fazendo. Mas como é que eu faço? Primeiro, tem que ter, digamos assim, o pensamento de que a gente precisa estudar para desenvolver. Não é o contrário. Aí muitos, né, na casa espírita querem desenvolver. E quando eu vejo que os espíritos dizem você precisa trabalhar, eles confundem o trabalhar como desenvolvimento mediúnico, assim, em termos como é que se diz? E confunde. Trabalhar é estudar, é trabalhar para poder desenvolver. Claro que existe, sim, pessoas com mediunidade ostensivas, precisam, né? Mas eu vou até continuar lendo aqui, que tem até uma parte que eu já vi aqui, que eu vou me colocar como exemplo de uma forma que aconteceu hoje comigo aqui, hein, gente? Olha só. Vamos lá. Porque, assim, por mais que a gente saiba de algumas coisas, a nossa segurança mediúnica, ela é dada, ela é construída, né? Eu estou construindo a minha. Muitas vezes, quando a gente se sente inseguro em determinada situação, até por conhecer, é porque houve um despreparo. E houve um despreparo meu hoje, da minha parte aqui. Houve interferências? Houve, mas houve um despreparo que eu vou contar a vocês, que eu não sou de esconder, vocês já me conhecem. Vamos lá. Sentam-se à mesa com vontade de servir. Não resta dúvida, mas se esquecem das consequências que advirão da falta de habilidade, na ânsia de fazer o melhor. Ou seja, quando eu leio isso, eu lembro que nos campos das reuniões mediúnicas, eu queria estar lá, eu queria, sabe, ver como era para aprender. E toda essa ânsia de querer fazer o melhor faz com que a gente esqueça, né, das consequências, porque a gente precisa ter habilidade. E a habilidade também vem do entendimento dessa questão de você... Não pode vir com muita sede ao pote. A gente tem que saber o que está fazendo, porque não é um botão que você liga dentro de uma casa espírita, de um centro, e desliga como sai. Foi bem o exemplo que Gilson deu mesmo, né? Logo no início aí. Não é assim. A mediunidade, ela nos acompanha por toda a nossa vida, né? Por qualquer lugar onde a gente vai, porque não é algo de centro espírita, de casa espírita. Tem pessoas que são de outras religiões e têm mediunidade e não sabem lidar com elas. Tem médios, tem pessoas que são espíritas, têm mediunidade e não sabem lidar com elas. Por quê? Precisa desenvolver, mas o desenvolver não é chegar lá e fazer algo, é desenvolver o seu desenvolvimento intelecto, né, diante do que a gente está fazendo aqui hoje, por um exemplo. Vamos lá. Os diretores das sessões, comumente, são desprovidos de experiência para lidar com o invisível. Olha, tá vendo?
Ele acabou de dizer, né, que a gente não tem esse preparo, a gente realmente constrói isso ao longo do tempo, né? Mas tem algumas bases que a gente precisa seguir. Comandam uma reunião chegando às carreiras. Foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu comigo hoje, porque eu estou aqui desde 7h20, eu já estava aqui, mas me deu problema, mas eu não estudei o tema, eu cheguei, não falei, Zé Luiz, que eu não tinha estudado, pedi para os meninos conversar porque eu não tinha estudado. Isso faz parte da insegurança mediúnica, isso vai fazer com que eu achei, chegando que eu já sabia o que fazer. Cheguei aqui, o que aconteceu? Me travou. Porque quando eu chego na ânsia de querer fazer a minha parte, eu esqueço que tem uma equipe espiritual. Eu esquecendo disso, eu não vou fazer o meu melhor. Porque eu poderia até estar nervosa, mas se eu tivesse concentrado, relaxado a minha mente, ter me concentrado a ponto de pedir ajuda aos irmãos espirituais, eu teria conseguido. Mas eu pensei só em mim. Entendeu? Tá entendendo o que eu entendi pela leitura? Que quando a gente vem naquela ânsia de fazer o nosso melhor, a gente se esquece de todo o corpo invisível, toda a equipe espiritual, aí não flui, porque não há engajamento, não há interação psíquica, emocional ou fluidos e tal, né? Vamos lá, deixa eu ver onde foi que eu parei. Desculpa. Eita. Comanda uma reunião. Comanda uma reunião chegando nas carreiras e não despregam os olhos do relógio para uma volta apressada, queimando assim todo o material fluídico que os espíritos trazem por amor e caridade. Aqui eles estão se referindo aos nossos irmãos que vêm e já quer acabar para ir para a novela, para sair porque combinou com alguém. Esquece da oportunidade Isso que não estão só tendo aqui, de não, né? Na desenvolvimento. casa espírita também, Não, né? Isso com toda acontece direto. certeza. Ah. E como a gente fala aqui, que não é só no centro espírita, por exemplo, quando vai na igreja, quando vai no culto, vai lembrando, vai pensando, né? Vamos lá. E aquele magnetismo da pressa espraia-se pelo ambiente todo, fazendo-o esquecer-se da incumbência que o levou àquela reunião, cujo objetivo é levar a tranquilidade a todos e o entendimento aos espíritos menos esclarecidos. A base de uma reunião elevada é, pois, a segurança mediúnica, que se faz através da sabedoria do medianeiro, aliada ao amor incondicional. Oi. É só esse ponto que você falou agora aqui, né, sobre essa questão da pressa, da gente querer. Tem um outro lá, é uma outra parte também, que a gente, quando vai para o centro, a gente quer ser logo, quer logo passe, quer logo ir para as salas, e a gente se esquece que o tratamento é no salão, né? O tratamento ele já começa quando eu penso em ir para o centro. Aí já começa ali. E se esquece também de que o tratamento ele continua quando eu saio do centro. Mas a gente só pensa na casa, apressa nisso, apressa naquilo. Tem um livro que é muito interessante, que é o livro Voltei, né, de um irmão, né, que ele viveu muitos anos como espírita. E aí, quando ele chegou no plano espiritual, ele tinha uma pressa muito grande de escrever um livro, de se comunicar com os seus amigos, com os seus entes queridos. E o irmão falou, não, rapaz, não é assim não, tenha calma. Olha, aí ele conta que ele via Chico lá trabalhando, escrevendo, mas ele queria logo chegar até Chico. Ele disse, eu vi o médio, mas eu não podia ir chegar até ele. Ele me via, ele me percebia, mas eu não podia chegar até ele, porque a minha pressa era tão grande que eu não conseguia chegar até ele. E também porque eu tinha que ter o merecimento de chegar até o médio para eu me comunicar, né? E aí foi que o irmão orientou ele, olha aqui para onde é que você está, uma casa pequena, mas olha lá o ambiente espiritual enorme. Olha a fila de irmãos triste, com com um amparo a ser recebido muito grande, uma carência muito grande de receber amparo, né?
E aí ele via que para ele poder se comunicar, trabalhar com o médium, ele tinha que ajudar os irmãos, amparar os irmãos, organizar uma fila, ele conta organizar uma fila, ouvir os irmãos, para depois, com o tempo, ele ter o merecimento de se comunicar com o médium. Então, assim, do mesmo lado, é o outro lado também, a pressa. E a gente tem do outro lado, os espíritos têm do outro lado. Quando a gente ir para o mundo espiritual, e vai ter essa pressa também, que muitas vezes a gente se esquece, que é com o tempo, é com o tempo. Né? É só a gente ver o filme Nosso Lar, a pressa que o Espírito André tinha para ser logo curado, para querer logo ser útil, mas ele se esquecia que para ele usar o conhecimento que ele tinha, mesmo porque o conhecimento que ele achava que era grande, o conhecimento de como médico, para o lado espiritual era muito mínimo, né? Tanto que todo o conhecimento que ele tinha era muito mínimo, sim, em comparado com a questão espiritual. Então ele tinha que começar por onde? Organizar as coisas, limpar o chão. Então é a pressa que acaba atrapalhando tudo. E como bem você falou, a gente vai para o centro, a gente vai, seja para fazer tratamento ou para trabalhar, já pensa qual é o ônibus que eu vou pegar, se vai vencer, se não vai encher, o horário disso, o horário daquilo, ou a novela, como você falou, né? Isso ou aquilo. E O como ele jogo de fala aqui no futebol. texto, o jogo de futebol, quem é que vai ser escalado, né? As apostas, não, Jesus, quem é que faz, quem é que vai ganhar. É, Então, então a gente vê que essa peça, como ele fala aqui, todo aquele fluido que ela traz, cria todo um ambiente, a gente não é amparado por esse fluido, porque a gente se isola, a gente se isola, né? nós somos muito egoístas, Naturalmente. né, cara? Também porque Isso. qual o problema de você passar 1 ou 2 horas numa casa espírita só energia só para aquele lado da a Uma sua vez por semana, doação, hein, pessoal? né? E ainda fica esperando sair correndo. Eu conheço muitos, olha, eu já vi muita gente bater de cara assim com os problemas, por quê? Sair para do Francisco é um exemplo. E a gente que queria correr, sair para pegar o ônibus, que ia perder o ônibus. Eu entendo que uns que tem carro não tem. E eu dizia, olha, não fica assim não, porque você faz um bom trabalho aqui, tranquilo. Saia tranquilo que você vai chegar em casa. Não, mas porque eu quero chegar cedo para assistir a novela de gás. Aí é outra coisa. Aí a gente saía correndo e perdia o ônibus. No momento de chegar, perdia porque saiu correndo. E tem outros que saíam por último, bem tranquilo, sabendo que ia para usando a nota. Mas aparecia o ônibus naquela hora, eu achei demais. Ó, Djalma foi um bom exemplo. Djalma teve vários exemplos assim, foi Djalma. Djalma é prova aí que está diante da gente aqui. É aquela coisa, você se dedica com amor e com a fraternidade, você vai ter os bônus daquele momento, né? A Raquel recebeu uns bônus hoje. Agora diminuiu, né, Raquel, a sua cotazinha, né? Porque você está falando que você teve essa situação hoje de não ter estudado, se preparado, mas está aí, ó. Podia ser pior, né? Mas deu para cobrar um pouquinho de você. Não, Eu peço vou falar uma. até desculpa, porque é muito ruim, viu? É chato. Desculpa, viu, Carlos? É porque realmente essa semana foi muito corrida, foram muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente já fazia isso antes, né, pessoal? Mas não parece que é tudo novo? Para mim, tá parecendo que é tudo novo. Eu não estou gostando do lado que eu escolhi para ficar. Tá tudo estranho. Tá É tudo muito porque estranho aqui. a janela parece que filtrava mais a energia dali do lado, né? Azul. Neto Era cor dizia que era o azul, era portal. cor É, azul, vamos Neto pintar essa dizia que era o parede de azul, portal. Raquel. Não. cromoterapia. Raquel, Gilson, Oi. eu Eu estava pedi para você lembrando falar aqui agora. um livro que é bastante interessante, Aconteceu na Casa Espírita, né? É, bom. E ali ele dá os mecanismos, né, que as falanges dos irmãozinhos mais ignorantes, as estratégias que eles montam para poder minar o trabalho que é desenvolvido numa casa que está gerando muita luz, né? Está gerando ali um. Então, normalmente eles analisam o quadro de médios ali, de trabalhadores da casa, eles vão no elo mais fraco, né? Então eles começam a implantar pelo elo mais fraco a fofoca, a desunião,
uma série de comportamentos ali que às vezes a gente vê, né, que são desagregadores. Então, aquele irmão trabalhador que está mais fraco ali, não está tão harmonizado, né, e por isso esse capítulo é importante, que fala sobre a segurança mediúnica, no sentido de que a gente deve, pelo menos ali no momento do trabalho, estar bem concentrado, né, focado, porque senão é por meio do elo mais fraco ali que eles vão atuando e vão ingressando, né, e destruindo ali a harmonia que existe numa casa espírita. O que nós temos é interessante porque nós temos que fortalecer a nossa parte mais fragilizada, né? Chama-se o ponto cego de um médico. Porque, na verdade, tem um exemplo, até que você falou, um exemplo muito interessante, que eu conheci um médico por nome de Marcondes, doutor Marcondes, há 30 anos atrás, viu? Faz um bocado de tempo, viu? Há 30 anos atrás. Doutor Marcondes era um dos médicos, bem médico renomado aqui em Natal, ele era cardiologista. E eu trabalhava na região que todos os dias ele ia beber uma cachaçinha numa cigarreirazinha próxima onde eu tirava serviço, ali logo no início. E era assim, meu dia, uma hora, ele chegava, saía da clínica e ia tomar a cachaça dele e ia para cá, todos os dias. E ele morreu com problema de alcoolismo. Só que depois do desencarne dele, naquele período, eu via muito mais que eu tenho muito mais sensibilidade do que estou tendo hoje. Né? E eu tive uma crise de coluna terrível. Interessante. Certo? Isso é coluna. E eu tomava muita medicação. Naquele período, eu tomava muito mais do que eu tomo hoje. Eu tomava remédios que você nem imaginava. Qualquer dorzinha tinha que estar tomando remédio. Remédio de clofenac, essas coisas. Eu tomava Voltaren e não passava a dor na coluna. E eu tive a visão dele, próximo àquela região onde ele ia beber todos os dias. E ele se aproximou de mim e disse: toma uma cachaçinha que sua dor passa. Olha aí como é as coisas. As influências do espírito querendo negacionar a nossa situação de fé e de esperança, de transformação. Uma coisa que eu não fazia anos que eu não sabia o que é tomar uma cachaçinha, que eu tinha deixado desde os meus 18, 19 anos. Pois eu fiz isso, eu tomei uma cachaçinha, meu amigo, passou a dor na hora. Olha aí como é as coisas. A influência do espírito. E tem um lado, porque ele era médico. Mas ele disse: olha, tu tomou uma cachaçinha, essa dor passa, que essa é a parte psicológica tua. Só, meu amigo, que ficou uma parte viciosa minha desse período. Que eu não podia ter uma crise de coluna, tomar uma cachaçinha, eu dou embora. Mas desde que era a influência do espírito. Você vê qual é a situação que nós passamos diante das influências espirituais. Ele trazia para mim essa confiança, eu trazia essa confiança nele, como um espírito que era. Eu mentalizei, lembrei que eu poderia melhorar. Em toda crise que eu tinha, eu tomava essa cachaçinha e passava. Pronto. E, infelizmente, comecei a passar essa medicação para outros amigos. Olha as influências. Hoje eu não quero isso para ninguém, claro, não vou passar isso para ninguém. Isso foi uma coisa que aconteceu que é uma parte inferior que praticamente você se escraviza à entidade, ou aquela entidade naquele período. Depois que a gente começou a trabalhar, desenvolver a parte mediúnica, viu que a gente começou a ouvir as palestras, e a gente viu que não era por aí, né? E a gente sabe que eles influenciam na gente 24 horas. São coisas são experiências que eu passei, que é interessante. Né? Tem outras aí que depois a gente conversa sobre isso. É muito interessante o que Zé Luiz falou e o que Justo falou também. É meio a gente até rir com as situações, porque a gente reconhece situações nossas, passadas, e de pessoas conhecidas também. Isso é realmente o que a insegurança mediúnica traz para a gente, é justamente o caso dessa meio que prisão que a gente sente, né, a um espírito determinado, porque muitas vezes a gente fez coisas por acreditar que existia melhor ali, mas porque a gente estava tendo influência de um espírito que estava nos conduzindo por essa pequena abertura que a gente deu, que não é pequena,
Zé Luiz falou muito bem sobre essa questão eu estava tão com um raciocínio que eu peguei ali em Zé Luiz, aí Jesus chegou e disse, aí apagou tudo da minha mente. Mas eu lembro que ele estava falando sobre as aberturas, né, Zé Luiz, que dava... Fala aí, por favor, puxa aí, porque eu estava num negócio legal, Jesus. Mas é assim Não, mesmo. Eu atrapalhei, foi? Foi sim, só. Nesse livro, né, Aconteceu na Casa Espírita, Sim. ele narra as estratégias, né, que os irmãos assim que ainda estão em um momento de maior ignorância, né, eles têm uma questão de tentar mobilizar, né, o avanço da luz, né, sobre as trevas. Então eles ficam montando estratégias de como minar o trabalho daquela casa, né? Normalmente eles vão no trabalhador mais fraco, brechas. vão no trabalhador mais fraco ali por meio dele. Tem até um caso em que, para destruir a harmonia de uma casa, né? Eles foram atacar o marido de uma das dirigentes, de uma das médiuns que tinha uma função lá na Casa Espírita, que era ligada a uma religião evangélica. E aí os irmãozinhos foram lá no marido da trabalhadora e ele começou a atacar ela pelo lado da religião, né? Quer dizer, você vê como é que, para afastar essa trabalhadora, que eles achavam que tinha um trabalho muito bom, eles foram no marido dela e conseguiram criar os mecanismos são bastante sutis, né? São muitos, então, né? Eu estava... Aí, assim, esse tema é o primeiro desse livro, né? E ele aborda várias situações para que a gente possa realmente se encontrar aí. E interessante, porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, como ter segurança mediúnica, né, Carlos? Como ter segurança mediúnica? Acho que não, é tudo uma construção diante do que a gente realmente vem buscando, né? O que é que a gente realmente quer com a mediunidade? O que é que a gente quer diante da doutrina? O que é que a gente está fazendo em nosso caminho, né? Porque, se eu não me engano, aí à frente aí do texto, vai justamente falar sobre isso. Pode continuar, Carlos? Você continue aí, por favor. Posso sim, Raquel. Vai falar Posso justamente sim. sobre isso. Isso que o irmão acabou de falar sobre o que aconteceu na Casa Espírita, a médium ela trabalhava com, se não me engano, era o diálogo fraterno, né? E aí usaram o esposo, e aí viu que não deu certo do início, mas aí começa, como ele bem falou, eles conheciam o casal, a rotina do casal, conheciam, eles não tinham pressa, eles iam estudando, e viu que ia ser mais forte assim, o golpe, né, digamos assim, com a questão financeira, que ele começou a pegar tudo e dar para a igreja, a questão do dinheiro, né? E isso abalou muito a média, né? E a gente vê, eles conhecem a gente muito mais do que a gente pensa, né? E sobre o que Jesus falou sobre a questão do álcool, o texto aqui ele vai falar um pouco também com relação ao texto tanto o álcool quanto a alimentação, né? Mas eu tenho aqui um trechinho de um outro livro, que é de Inácio Ferreira, que é O Limiar do Abismo, né? Que ele fala sobre essa questão, né? Que ele trata sobre alguns exemplos que ele viu nas reuniões, e ele fala assim, de fato, o médium tem que se cuidar. Não adianta a pineal, né, que é aquela glândula pineal que a gente tem, né, que é o que faz a questão de ser o médium, a comunicação. Não adianta a glândula pineal e a sua boa vontade e o seu caráter. Se ele se apresenta para o serviço de intercâmbio de estômago cheio, né, a médium que dorme em reuniões mediúnicas ou doando fluidos em favor dos espíritos doentes. Mas é problema digestório mesmo. Comeu em excesso durante o dia ou quando não bebeu. O álcool, então, mesmo que em doses diárias insignificantes,
é algo que não combina com mediunidade. Repito, não se trata apenas de uma questão moral ligada a vampirismo. É o cérebro que se entorpece, altera o quimismo cerebral e, consequentemente, vem ocorrendo pequenos distúrbios hormonais. Então, ele vê que não é uma dose forte, fraca, mas é com o tempo, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a pessoa pensa que não, eu tomei hoje e fui para o trabalho, estou bem, eu tudo certo, mas é com o tempo, até chegar em um estado que o médium não vai ter mais o controle, né? Como a gente falou e como o próprio irmão trouxe o exemplo. A espiritualidade, ela é paciente, eles estudam a gente e vê onde é o nosso ponto fraco. Agora, eu acho interessante, sabe, Carlos, você falou aí sobre alimentação. Eu me lembro muito bem que nós trabalhávamos um período em que foi no João Batista, a equipe, eu, Erinaldo, Mário, Tavares, um grupo grande. Nós estávamos aguardando o Médio Braga, é um médico veio de Fortaleza, Ceará, Rio de Ceará, e ele veio para ele trabalhar com o Dr. Fritz. Né? E foi no domingo, era muita gente para o atendimento, era o dia todo. E aguardávamos ele às 8 horas da manhã. Deu 9h30 e nada de Braga. Só que Braga estava na feira, comendo uma buchada. Comendo uma buchada. Aí foram buscar Braga, Tavares encontrou ele e foi buscar ele. Ele tinha acabado de comer uma buchada. Porque, assim, o que que falava na hora lá? Ele mesmo disse que ele só trabalhava mediunicamente se ele tivesse se alimentado bastante, porque a energia que ele absorvia era muito grande e o espírito fazia com que ele tinha que estar muito bem alimentado. Assim ele falou como médico que era, né? E nós não entendemos naquele momento, só que ele deu seguimento ao trabalho e passou o dia todo trabalhando, até não parou nem na hora do almoço, também tinha comido uma buchada, meu amigo, de 9 horas da manhã, não é brinquedo não, né? Aí, então, o caso ele ficou até 5 da tarde, mano, com a entidade, recebeu o doutor Frito trabalhando. O que é que você diz disso, Carlos? Assim, porque você falou agora sobre a alimentação e sobre a bebida, né? Eu queria só a sua explicação na sua ótica, né? Eu tenho a minha, talvez a gente abra até um espaço para todos aí sobre isso. Isso, eu acho, né, Gilson, que quando o médium ele se conhece, ele passa a ver que aquilo vai ser bom para ele ou não, né? No caso, como você falou, eu não sei se esse médium era muito forte, era magro, era forte, era muito alto, Ele porque tinha uma alteração grande de compressão física. Ele tinha quase 1,90 m e devia ter uns 120 quilos por aí. Era muito pronto. forte ele. Então, no Pô, caso, ele nossa. tinha que ter uma reserva muito grande, né, de energia. E sem falar que quando a gente trabalha com os espíritos, né, incorporado, a gente doa muita energia, ectoplasma, né? E é claro que a gente doa também muito açúcar, muitos fluidos. Então, é por isso que tem muito médico que, quando acaba os trabalhos, é com uma fome muito grande. Mas tem médico que não se sente bem trabalhando com estômago cheio, né? Ou quando toma um suco, ou come muito, se sente mal, né? Eu, no caso, se eu tomar suco antes do trabalho, eu coloco tudo para fora. O café, não. Mas o suco, se eu tomar suco, eu boto tudo para fora. O café, não. Interessante. E é Cada um água, tem né? sua Entende? peculiaridade, né? Então o Então, médico não ele tem que se beba conhecer. suco. É. Então, o médico ele tem que se conhecer, né? Então, É ele verdade, vai é vendo verdade. essas opções. Se ele comer isso, se ele Carlos, sentir isso, ele vê que não a deu gente certo. vai até 21h30, né? Então, veja aí quais são as considerações sobre esse tema para ser Pronto. feita. É isso que a gente Sempre, está conversando. Se a gente for avaliar o texto depois, é essa questão do médico vai trabalhar, né, alcoolizado, né, vai se por come muito. Então, já é mais isso que a gente está conversando e o que você falou, né? Tem que se conhecer, né? Ele tem que se conhecer para ele ver que ele não é, ele é um instrumento, né? Mas os espíritos, né?
os espíritos querem que a gente se prepare também, porque é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eles estudam, se preparam, o médico tem que se preparar também, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito difícil. Eles usam menos a gente e dá espaço para que os outros espíritos que não querem nada com nada cheguem e usem o médico, usem a gente, né? Então a gente vê, não é culpa dos espíritos se eles não estão usando mais a gente. Será que não é nova? Será que não é uma culpa nossa? Não é culpa dos espíritos se eu faço um tratamento e não dá certo. Será que eu não tenho essa segurança com a casa, comigo mesmo, a confiança com as entidades, a confiança com o centro? Né? Porque não é culpa dos espíritos se o meu tratamento não dá certo. Será que o que é que eu faço fora do centro? Né? O que é que eu busco para ter o merecimento? Então, tudo isso gera a nossa segurança, né? O nosso comportamento, a confiança também, como foi um tema que a gente estudou, né? Está com algumas semanas, né? Tudo isso está envolvido, né? Certo? Muito interessante esse texto. Eu estava aqui já acompanhando aqui na parte aqui de baixo. Caramba, tem assim, dá para finalizar muito bem o estudo de hoje, de uma forma até como quem se refere ao nosso próprio desenvolvimento aqui, né? Dessas lives e tal. Estou achando muito legal. Pronto, então o tema, no caso, foi esse, né? Segurança mediúnica. Quem quiser depois continuar a ler o texto, fica à vontade. E aí, Raquel, na semana que vem você vê se a gente termina o texto ou se a gente já encerra hoje Não, a e já gente avança conclui para outro hoje capítulo. mesmo, porque assim, Pronto. o interessante é trazer para quem está ouvindo, né, assim, um texto, um tema, um conteúdo muito interessante, onde a gente aborda algumas A ideia central, né? características, porque vem Gilson com as experiências, aí vem a gente que traz alguma explanação de um livro que nos facilita a compreender, né, o nosso próprio entendimento e tal. Pelo menos o que eu vi também aqui embaixo, eu gostaria até de ler, viu, Carlos? Esse final aqui eu acho muito, muito interessante. Posso ler? Pode ler. Aqui está tudo compartilhado, né? É bom assim, né? Onde a gente tem abertura para cada um falar, sentir à vontade, viu, Neta? Você sabe, né? Que é só ligar o microfone e Tá querer faltando, falar, tá, comentar. tá faltando Neta, Djalma e Geac. Geac tá aqui só olhando para mim, não tá falando nada até agora. Vamos lá, É Vitória. Jesus, né? Pisco o olho, né? É justo, já. Vamos lá. Aqui tem dizendo assim, ó, na parte mental, vamos encontrar os maiores inimigos dessa segurança mediúnica, que são o ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Pensamentos que envolvem tais sentimentos provocam uma espécie de curto-circuito na tela etérica, rompendo seus delicados filamentos e colocando o médium em estado de dependência com os espíritos inferiores. Foi bem o que Jesus falou ali através daquela coisa da cachaça, né? Eis aí a obsessão. Olha aí. Desequilíbrio presente em grande maioria dos medianeiros em todo o mundo. Ainda existem outros perigos que mencionaremos depois, quando surgir a oportunidade de conversarmos mais pelo meio da escrita e da presença espiritual, né? Aí, continuando o texto, como já relatamos, a mediunidade não depende da moral do médium, mas a mediunidade com Jesus Cristo depende do autoaprimoramento nos conceitos do Evangelho. Somente a vivência dessa filosofia transcendental, ensinada e vivida pelo Mestre, aparelha o medianeiro para ser um verdadeiro instrumento da verdade, do amor e da caridade. Quem não deseja modificar, quem não deseja modificar o sistema de vida que leva nas hostes do Espiritismo, condensado por Allan Kardec nos livros basilares da doutrina. É bom que não tente ser ponte para aqueles que já foram para o mundo espiritual.
o canal suja, o canal sujo suja a água que vem do céu. E se atraímos o nosso semelhante pela lei dos afins, o médio consciente do seu dever sabe a que tipo de entidade estão servindo as suas faculdades. Olha só que final bonito aqui, ó. Se desejas fazer o bem a quem caminha contigo, ama muito, mas não te esqueças de instruir sempre. Educa em todos os momentos, mas lembra-te constantemente de aplicar a disciplina em teus passos. Fala nas horas certas, sem te esqueceres de vigiar o que dizes, para que possas dizer, na amplitude dos teus trabalhos, sem exigências, como falou o grande apóstolo dos gentios. O Cristo em mim é motivo de glória. Bonito, né? Olha que um texto muito bom para falar sobre segurança mediúnica. Tá no livro Carlos de Miramês, né? Olha aqui. Espírito Miramês, psicografia João Nunes Maia, livro Segurança Mediúnica, qual hoje foi o nosso tema, né? Então, na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos trazer mais um tema, né? E o sistema é esse, livre para que todos possam participar. Semana que vem a gente vai ter a participação do nosso amigo Neto também, né? Que ele sempre na segunda-feira ele chega um pouquinho depois, mas hoje ele deve estar sentido, né? Porque o nosso amigo Natan voltou para casa, né? Fez a passagem hoje, era muito próximo dele, muito amigo dele, e ele realmente sentiu, porque foi de uma forma inesperada, né? Então, hoje Na hoje verdade, nossa, vou ver dois amigos, né, em uma dois semana, né? amigos em pouco tempo, Pouco tempo, verdade. E por mais que sejamos espíritas e que nós saibamos que a morte não existe, né? Existe a passagem para o lado espiritual, nossa verdadeira vida, digamos assim, é normal que a gente sinta, né, o deslace, é normal que a gente viva o luto, né? Claro que nós sabemos, né, e temos a consciência para poder harmonizar um pouco, consolar um pouco o nosso coração, de saber que tudo é no tempo de Deus, o tempo que passamos aqui, o tempo que vamos, mas como a gente não tem, não podemos adivinhar, né, essas coisas, Gilson, foi muito de surpresa e com certeza ele tá sentindo, que hoje não veio. Nosso amigo também, Milson, né, também, que vai vir semana que vem, ele estava também... Totalmente desencarnado, você falou, Emílio. Ô, Gilson, Nosso amigo Emílio. é muito... É porque ele entrou aqui no nosso estudo, mas saiu, mandou uma mensagem que estava no São Lucas, né? Que é o hospital. Então, semana que vem a gente vai ter os nossos amigos Eu mais tive, próximos. Raquel, eu tive a felicidade de ter, faz uma semana, um pouco mais de uma semana, que eu fui visitar o irmão que desencarnou hoje, né, Natan. Neto me levou lá para me vê-lo, né? E espiritualmente eu vi uma energia muito forte. Eu senti até reações de saída de casa até chegar lá. E quando eu cheguei lá, foi diagnosticado o problema na coluna. E eu estava sentindo todas as dores que ele estava sentindo. Quer dizer, existia uma ligação de energia próxima das entidades que lá estavam com ele. E eu vi uma situação muito difícil, muito complexa, né? E muito debilitado ele estava. Então nós ficamos assim na preocupação de sabermos que a evolução não seria tão assim para o lado dele ficar mais nesse mundo de provas. Mas eu não tive como falar, até porque Neto, ele apesar de ser um espírita ainda iniciante, ele também tem esse lado dele, é muito apegado ainda às pessoas e tal. Como nós temos essa ligação, mas me veio uma oportunidade da gente fazer a oração e sentir as coisas, né? E ontem mesmo nós estávamos em desdobramento, até ontem, e vimos, não vimos ele, mas vimos uma situação muito próxima dele. E infelizmente aconteceu, ou felizmente, né? Houve esse desdobramento e ele fez a passagem, né? E espero que a espiritualidade
envolva com o bálsamo do amor e ele possa agora regozijar-se com essa nova vida pós-vida, né? Não é tão fácil para aqueles que não têm o conhecimento. Mas Natan, ele teve em nossa casa, numa das festas nossas, da nossa casa, tocou lá conosco, temos algumas imagens, alguns vídeos, e que Deus ilumine essa espiritualidade na família, deu o consolo à família, os direcionamentos que sejam mais divulgados na essência do amor e da espiritualidade, e que ele possa receber os seus familiares, receber com toda a naturalidade essa vida dele, que será uma futura de todos nós, né? E que é assim mesmo, a vida continua após a vida. Carlos, quer falar alguma coisa? Fazer a oração final? Bom, ligou aqui. Pronto, isso que Jesus falou, né? É verdade, claro que a gente sente porque é um amigo próximo da gente, um irmão próximo da gente, mas a gente sabe que ele voltou para o plano espiritual, mas que qualquer instante pode ser qualquer um de nós, né? Então a gente tem que se preparar para isso, né? Criar essa segurança para isso também, né? Que o esforço que a gente faz aqui em criar toda essa segurança espiritual vai ser válido no plano espiritual também, né? E assim a gente segue, como Jesus falou, vivendo e se preparando, né? O tema da semana que vem vai ser mediunidade e cura, certo? É o capítulo 2 do livro. É um outro tema, mas que é muito interessante também. Certo? Então, vamos fazer a nossa oração? Oi. Vou fazer um esforçozinho para mim participar, né? Que eu vou estar de serviço e eu vou fazer um esforçozinho para ver se eu troco os dias aí, para ver se eu consigo participar, que eu achei muito interessante mesmo, de cura. Então, queremos agradecer, né, a todos que estão aqui pelo aplicativo Zoom, que de repente vai assistir a nossa reunião, né? A gente vai deixar gravado. E também a espiritualidade maravilhosa que nos guiou até esse momento, né? Desde as reuniões do centro da Casa de Caridade São Francisco de Assis, que nos tomou, né? Que abriu nossa mente, assim, nos fez enxergar um horizonte de possibilidades de estarmos aqui hoje, né? E eu espero que seja um momento bonito na vida de cada um, né? Que a gente possa florescer, evoluir juntos numa irmandade, né? Juntos com o mesmo sentimento de união, de harmonia, né? De perseverança. E é isso que nós desejamos para cada um que vai se unir conosco nessa oração, né? Agradecer sempre é uma forma de deixar leve a alma, né? De atrair bons fluidos. Agradecer sempre. E esse momento é muito especial para a gente, é o início de uma nova jornada para nós, né? E que a gente não tem noção de o que vamos alcançar. Nós temos a intenção de seguir o caminho, né? Do aprendizado absoluto sobre o Evangelho de Jesus. É tanto que o nome do nosso grupo ficou Grupo Espírita Aprendizes do Caminho, né? E esse caminho é Jesus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, as melhores harmonias e fluidos que possamos desejar uns aos outros. Agradecer a espiritualidade pela presença do nosso encontro, pela oportunidade que nos deram, que confiaram em nós, que confiam e que estão conosco, porque não podemos nos esquecer jamais desses irmãos que nos inspiram e nos apoiam, dia após dia. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensas, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia,
que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. E com a oração de São Francisco, né, a gente possa aí ter um bom descanso, né, um finalzinho de noite maravilhoso para todos nós, né, que essa oração é maravilhosa, né, nos ensina e faz refletir, né, porque é para refletir mesmo no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Obrigada, pessoal. Raquel, mais uma vez. Espero dar continuidade e vou estar sempre presente, se Deus quiser. E Deus quiser, a gente fica feliz, viu? Obrigado, Josnete. Muito bom lhe ver. Obrigado aí, Zé Luiz. Djalma, Alecrinense. Feriado a todos. Boa Valeu, noite. Carlos. Valeu, Gilson. Está Até mais. confirmado Tá. o próximo encontro, então, quinta-feira, 8 horas. Isso. É Prometo que evangelho, vai né, ter mais. Raquel? É o evangelho que a gente vai dar a sequência que a gente já vinha, tá? Capítulo 5, item 25. Vamos colocar lá. Vamos colocar lá direitinho para a gente ver quem é que vai fazer, já para estar sabendo, para ler, para estudar. Ai, gente. Paz. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom, abraço. Até mais. Tchau, boa noite.